Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana aqui com a gente para falar sobre literatura contemporânea. Hoje a toda poderosa Jéssica Balbino está aqui comigo. E aí, Jéssica, tudo bem? Olá, Rabisquers, como vocês vão? Eu também, e Rabiscos. você, Tadeu Rodrigo? Rodrigo Tadeu não, Rodrigo. Ó, Rodrigues. Que ela me conhece há isso, que 20 anos, ela me chama de Tadeu louca! Rodrigo. Ah, tô louca, gente, dá um desconto. Hoje eu acho que você pode subir um pouquinho o microfone ainda, que eu acho que agora que você Tá, falou. E aí, você tá bem? eu tô bem, e você? Também tô bem. A gente se viu esses dias no Arte da Palavra, você mediando uma mesa lindamente bem. A gente se viu, mas eu só consigo pensar no drink que eu não conhecia, que era um Nossa, whisky tava bom. sour, e eu tô absolutamente obcecada por ele, eu quero Eu vou tomar prever de novo. fazer. Por Eu vou favor, prever fazer. aprenda, aprenda e me chame. Mas sim, foi uma conversa maravilhosa do Arte da Palavra, do Sesc. Foi com a Manuela Savi e com o Caio Vasconcelos, foi bem legal. Nossa, foi legal demais. Falei com os dois, inclusive, para trazer eles aqui no Rabiscos. A Manuela, que está com o livro Vinco, que saiu pela Companhia das Letras, e o Caê, que está com o livro. Você lembra o nome? Encontre você no oitavo round, Você no oitavo round, pela que eu Record. adquiri, inclusive, que saiu pela Record, e que tem o pano de fundo aí, o pugilismo, mas ele faz uns desdobramentos poéticos bem legais. É isso, Sim, vamos sem mais delongas, vamos pro papo de hoje. A gente bora! vai falar com a Ana Lima Cecílio, que é formada em filosofia pela USP, trabalha há 20 anos no meio editorial, foi editora da Carambaia e do selo Biblioteca Azul, da Globo Livros, onde foi responsável por trazer ao Brasil importantes autores como Helena Ferrante, Samuel Beckett, Balzac, a Hilda Hilst, de quem editou Fico Besta Quando Me Entendem e Pornô Chique, trabalhou nos últimos anos como curadora da livraria online Dois Pontos e está como curadora da Flip desse ano. Ela falou que vai falar as datas, vai falar todas as mesas, tudo pra gente, Jéssica. É ela, avisa que é ela. E é isso, bora descobrir. Vamos ver Tem que se ela escutar até entrega o alguma final, que no coisa. final ela vai falar as datas e as mesas. Será que ela vai entregar alguma coisa pra gente? Vamos, fica aí, vai ouvindo, vem com a gente, vem aí, vamos ver. Obrigado, viu, Ana? Prazer enorme te receber aqui no Rabisco. Oi, Tadeu, oi, Jéssica. Estou muito feliz com esse convite. Estou achando um pouco prematuro, porque eu vou ficar morrendo de vontade de contar as coisas, mas ainda a gente está super amarrado e definindo tudo, assim. Mas muito feliz de falar com vocês. Como eu Obrigado. disse aqui antes, eu sou ouvinte do Rabiscos. Eu acho que eu gosto muito de podcast, e, como vocês devem imaginar, eu gosto muito de literatura, assim. E acho que o Rabisco é um dos poucos que tem, que é voltado para isso, a falar da produção nacional, a ter essas conversas mais espontâneas, assim, vida longa. Obrigado, Parabéns para obrigado mesmo, vocês Ana. pelo trabalho. Obrigadão. Obrigada, Ana. Parabéns, primeiro, também pelo convite para assumir essa curadoria. Fiquei muito feliz quando eu vi. Já estou ansiosa, sim, para saber quem vem. Né? A gente sempre fica ansioso aqui. Tadeu e eu, a gente gosta muito da Flip, de estar na Flip, dos encontros, né, dessa possibilidade. Eu fiquei muito feliz, de verdade. Então, parabéns. Né? Eu já conhecia o seu trabalho da Dois Pontos, né? A gente já se falado. Então, fiquei muito, muito feliz mesmo, assim, de saber que é você à frente aí. E desejo todo sucesso. Quero muito que a gente vibre uma flip muito linda nesse ano. Ah, muito obrigada. Mas assim, só para começar então a conversa, assim, você falou, né? Você está à frente, tô, e com muito orgulho ocupa esse lugar, assim, com todo respeito e com muito orgulho, mas é uma turma, cara, assim, é uma construção coletiva, não tem jeito, assim, desde as pessoas que trabalham na Flip e que ajudam a ter toda a estrutura também para eu poder ter as ideias, né? E começar as conversas. Tem muita gente que me ajuda em tudo, tem 1000 braços, até as cabeças ali do pessoal do conselho da Flip, que dá uma direção que é muito importante a gente pensar junto, e todo mundo, das editoras, o pessoal do trabalho, assim, acho que a Flip tem esse nome de festa, não é à toa, porque é um grande encontro, né, desse nosso mundo, como vocês estão super habituados a isso, assim, mas desse mundo literário que pode ser muito solitário, pode ter poucos momentos de encontro. A Flip é uma grande celebração, assim, tanto no sentido de fazer festa mesmo que a gente gosta,
mas também no sentido de estar junto com as pessoas que, essa palavra batida, né, que é sinergia, mas é uma coisa de sentir junto mesmo. Acho que tem uma coisa muito importante para o mercado editorial de ter esse momento de festejar. Então, eu ocupo com muito orgulho esse cargo de curadora da Flip, mas eu tenho muita consciência do tanto que ele é coletivo e que eu preciso de todo mundo, inclusive de vocês dois aqui, para ajudar a pensar e a ter ideia. Ana, acho que depois a Flip passou por algumas polêmicas, né? Porque ela vira palco, ela vai pro holofote, a gente sabe disso. Teve aquela polêmica com a Elizabeth Bishop. E, de repente, as pessoas que eu digo, as pessoas no meio literário, passaram a observar com mais atenção as curadorias, né? A gente já conversou com vários curadores aqui, inclusive quando foi a curadoria coletiva, a gente participou da coletiva de imprensa. Tem essa preocupação hoje da opinião pública também, e a gente sempre gosta de saber, assim, porque a opinião pública também não pode engessar o curador e a companhia a ir atrás das pessoas que ela quer, ou falar o que ela quer dizer mesmo, né? Como que você vê isso? Você sente uma certa pressão nessa posição? Você sente, você, né, as pessoas que estão com você, você sente essa pressão? Você tem essa preocupação hoje também? Olha, pressão a gente tem, porque a Flip é uma grande visibilidade, né? É uma coisa que o mercado todo está olhando para isso. O mercado e os leitores, e, né, quando eu falo, não é só. A Flip já tem muitos anos que ela não é mais um evento só do mercado editorial. Tem gente que vem de todo canto, então ela é uma grande vitrine. Então, pressão sim, pressão sempre, Tadeu. Assim, acho que a gente é muito movida a pressão. Mas pressão no sentido de fazer uma coisa que seja relevante literária e culturalmente, assim, né? Eu acho que a Flip ela tem uma preocupação de trazer temas que são temas incontornáveis para pensar o mundo hoje. E, nesse sentido, eu acho que tem um casamento que é muito interessante nessa pessoa, nesse lugar do curador, que já foi coletivo, agora voltou a ser uma pessoa só e tal, que a gente tem muita autonomia, assim, tem um grande respeito. A Flip, o entorno ali, tem um grande respeito pelas coisas que a gente propõe. O que eu estou tentando fazer, assim, nessa primeira fase, olhar para o universo de publicações e das coisas que a gente está vendo ali e ver que tem coisas que são incontornáveis, né? Tem assuntos que eu acho que para pensar o mundo hoje, eu gostaria que a Flip fosse um lugar muito de reflexão do mundo hoje e que é impossível não prestar atenção nisso. Sei lá, por exemplo, os autoritarismos, o crescimento dos governos de ultradireita, por um lado, aí, por outro lado, relembrar a ditadura brasileira, que é fundamental para a gente não cair nos mesmos erros, e aí aquecimento global, e tem vários temas, e a reinvenção dos feminismos, que passa o tempo todo. Então, acho que tem alguns assuntos que são incontornáveis. Mas eles são incontornáveis, eu acho que eles são incontornáveis tanto porque eu leio jornais e eu estou prestando atenção nas coisas que no mundo, mas também porque eu estou vendo o que está sendo publicado, né? Então, eu acho que, por exemplo, uma coisa que já, como você trouxe assim, essa crítica e a pressão, uma coisa que já foi muito falado na Flip, que era que as primeiras Flips tinha muito mais homens do que mulheres, né? Isso foi não sei o tanto que vocês lembram, vocês são muito jovens, mas assim, a Flip de 10 anos atrás, ela tinha muito menos essa presença feminina, a presença negra, a presença fora do universo mais eurocêntrico, assim. E isso é uma coisa que eu acho que a Flip passou a olhar, teve um momento que se impôs olhar para isso, até fazer uma equivalência, até contemplar todos os tipos de autoria, por um lado, mas tem outro lado que hoje, se você olhar o que as editoras estão publicando, fica até fácil, porque chegou num lugar de publicar tanto mulheres quanto homens, e fazer equivalência dos números, se preocupar com as autorias negras, a próprio mercado editorial está se regulando desse jeito. Acho que também de 10 anos para cá, o que mudou? Assim, uma possibilidade, o aumento das editoras pequenas se tornarem cada vez mais representativas, né? Há 10 anos era muito mais difícil alguém publicar um livro por conta própria do que agora. Então, eu acho que a gente também tem, querendo ser um pouco
otimista, coisa que não combina muito comigo, mas assim, acho que nesse sentido funciona, eu acho que a gente vai melhorando, né? Nesse meio editorial, a gente vai melhorando culturalmente, a gente vai melhorando o olhar da gente, a gente vai se policiando mais, a gente vai aprendendo cada vez mais. E eu acho que a Flip, ela é muito um reflexo disso, dessas coisas que têm melhorado na nossa vida cultural, assim. Já. Bom, eu tenho uma pergunta que, na verdade, ela é muito pessoal, mas eu gosto. Que é a pergunta que ninguém espera, mas eu queria saber o que você gosta mais de fazer quando você está fazendo uma curadoria, Ana, assim, o que te dá tesão? Porque eu amo quando eu tenho alguma curadoria para fazer, embora eu fique muito ansiosa e muito, né, assim, aquela palpitação que sobe na garganta, mas eu acho muito legal costurar as mesas, os temas, os encontros improváveis, assim. Então, sempre que eu penso numa curadoria, e as curadorias que eu fiz, obviamente, foram pequenas, né, comparado a uma flip, a gente tem que bater muita coisa, agenda e tudo mais, mas penso nesses encontros improváveis. E aí eu queria saber o que te dá tesão, assim, na hora de fazer, de montar, de pensar num tema, nesse fio que vai ligar, né, uma questão na outra, né, o que você sente aí? Vamos lá. Ó, eu acho que essa coisa de proporcionar encontros realmente é uma delícia, né? De você ficar na sua cabeça pensando. Eu até respondi uma entrevista essa semana passada, que o jornalista perguntava assim: qual mesa de todos os tempos com os autores mortos você queria? Eu falei, nossa, eu queria ver a Hilda Hilst com a Virginia Woolf. Eu queria saber assim, essas coisas são muito gostosas, assim. Eu adorei a pergunta, né? Queria ver o Balzac brigando com Flaubert, assim, eu adorei. E aí, claro, isso no universo da Flip é muito legal de você pensar as conversas que podem funcionar. Agora eu trabalho, como disse o Tadeu na apresentação, assim, eu trabalho há 24 anos no mercado editorial. Já trabalhei em editora muito pequena, editora muito grande, já trabalhei, enfim, de sempre depois de um tempo, sempre mais com literatura, mas trabalhei com não ficção. Então, assim, já passei por muitas coisas. Se tem uma coisa que me ligou o tempo todo, é que quando eu gosto do livro que eu leio, tenha eu trabalhado nele ou não, eu fico desesperada para as pessoas conhecerem, sabe? Como eu não tenho num perfil de influencer, meu Instagram é super caído, é meio pessoal, tem umas fotos conceituais, low profile, né, como dizem os jovens, assim, eu fico querendo ter um lugar que eu pudesse falar para as pessoas, vocês têm que ler esse livro, que é uma coisa transformadora e tal. Pô, aí, de repente, caiu a Flip no meu colo, eu falei, agora que maravilha, né? Então, eu estou muito feliz, porque eu sei isso, né? Eu sei que a Flip é essa possibilidade de você dar visibilidade para os autores, de você dar palco, de você criar uma circunstância que o tema que ele trabalha seja bom e tal. Então, eu acho que tem uma coisa que é uma equação muito divertida de fazer, que é assim, tentar trazer um autor que já seja super conhecido e que quando a gente vai anunciar o nome daquela pessoa, as pessoas vão, vou ter que ir na Flip para ver essa pessoa. Você sabe, né? Tem um monte do hype, ou como você mesma diz, Jéssica, o fora do hype, é a minha vez de falar do fora do hype agora, né? Assim, de pegar um autor que eu acho super precioso, que eu adorei, e que aí, por mil motivos do mercado editorial, a gente sabe o tanto de livro que desaparece e que são legais, né? Eu tinha um projeto, eu vou contar, eu nem devia, porque para todos os amigos que eu conto isso, as pessoas falam, não fala isso para ninguém e lança, porque isso vai ser um sucesso, assim, mas eu não dou conta, eu falo mesmo. Que eu queria fazer um projeto que chamasse assim, os menos vendidos, sabe? Que era sempre para mandar, fazer um perfil, mandar mas é muito na onda do seu fora do hype, né? Mas cara, tem tanto livro querido que você lê, que você fala, putz, isso é muito legal, mas aí, sei lá, cai o World Trade Center no meio, lança não sei o quê, e o livro desaparece. E isso me dá muita agonia, assim, né? Tem uma coisa assim, então acho que
essa equação entre trazer a pessoa que todo mundo vai falar, nossa, que legal que a Flip conseguiu trazer esse autor, vamos correr lá para ver, mas também trazer uma pessoa que fala assim, quem? Nossa, o que é isso? Mas aí a pessoa vai, é uma chance de tornar um pouco mais conhecido, de fazer aquele caminho do autor no Brasil. É legal isso que você está falando, é muito louco. A gente entrevistou aqui uma menina que trabalha com isso de divulgação, no mercado editorial, ela é uma querida, Daniela Sakugawa. E Ah, eu sei, eu sigo ela ela também. faz bastante trabalho dessa parte de divulgação do livro. E tem um Sim. autor que aprende a divulgar o livro na internet, consegue colocar, enganar o algoritmo, consegue pagar o tráfego correto, colocar na loja. Então, não necessariamente é também o do gosto popular de fato, aquela lista dos mais vendidos da Amazon, não necessariamente é porque o livro está sendo muito vendido assim, né, dentro desse universo maluco que é a internet, quem não tem essa afeição às vezes se prejudica, né? E fazendo um contraponto com isso, e já te perguntando, a Flip acontece muito com as casas, com a Flipei também, né? Lá também tem os autores menores, as pessoas que conseguem lançar livro, né? Eu mesmo lancei meu livro lá na Casa para Todos com a editora nossa, que é a minha editora, e para mim foi de suma importância estar lá no meio, né? Conseguir falar do meu livro. Como que você pensa essa integração com as casas, com a Flipei? Como que é a sua visão, Ana? Olha, eu acho. Primeiro que eu estava lá no Depois que as Luzes Se Apagam, eu passei lá no Olha lançamento. só, que honra, E né? eu faço muitos freelas para nós. A Simone é uma Ah, é? amiga muito querida, Ah, que e bacana, que eu acho bacana. que eu estava fazendo alguma coisa para ler esse livro. Eu li o seu livro, Ah, gosto que muito, e legal. escrevi alguma coisa dele. Não sei se foi Ah, um obrigado. post, alguma coisa passou assim. Obrigado por ter ido. Porque... Mas, enfim, a programação paralela, né? Eu acho que a programação paralela é um tesouro que eu acho que surgiu espontaneamente, né? A Flip, ela tem um pouco de responsabilidade porque ela foi abrindo, mas isso tomou uma dimensão e que é uma dimensão inacreditável. A gente estava falando dessas festas literárias que acontecem, que um pouco foi o modelo da Flip que começou a difundir, que tem na Mantiqueira, que tem no Pelourinho, que tem, né, tem, enfim, estão espalhadas pelo Brasil. Essa ideia de você ocupar uma cidadezinha em torno de literatura é das coisas mais utópicas e bonitas para quem trabalha no mercado editorial consegue imaginar, né? Então, assim, eu acho que a programação da Flip, agora eu estou sentindo isso mais do que nunca. Ela é pequena, elas são 20 mesas na programação principal. E agora a gente está pensando uma possibilidade de fazer uma Flip mais, que é fazer uma programação também na Casa da Cultura para caber todas as coisas que a gente tá pensando. E aí, são muitos assuntos, né? A gente quer falar de ditadura, de aquecimento global, de 25 anos da Revolução dos Cravos, de 60 anos da ditadura, da fake news, do Elon Musk, do STF, de todas as coisas. É difícil. Como que você encaixa isso em 20 mesas, com autores convidados estrangeiros, e valoriza a literatura nacional, e poesia, vai ser uma mesa só de poesia, com tanto de coisa que está acontecendo de poesia, e como... Então, você começa a ficar assim. Então, eu acho que as casas paralelas, elas são um transbordamento desse imenso legado de cultura, de conversa que a Flip traz para a cidade. Acho que isso é preciosíssimo e é maravilhoso. E uma coisa também muito legal é que a Flip, a mesa que você fizer, no horário que você fizer, aonde for, vai estar cheio, né? Então tem uma coisa que assim, tem público para todo mundo, né? Eu lembro que há uns, sei lá, deve fazer uns 6 anos, eu fui numa Flip e eu tinha escrito um texto que é um assunto que eu não falo muito, que é maternidade. Eu escrevi uma coisa, sei lá, no Instagram, aí me chamaram para fazer uma orelha de um livro. Aí eu fui e falei assim, gente, quem que vai me ouvir falar às 10 da manhã sobre eu que não tenho livro, não tenho nada. Estava lotado o negócio. Eu falei, não, realmente qualquer um junta pessoa. Como diz minha avó, cachorro e gato junta público na Flip, né? O que é muito legal. E tem uma coisa assim, você bota alguém falando, logo junta um tanto de gente para ver. Claro que tem as pessoas que vão assistir, mas tem gente que está passando e está vendo. Então eu acho de uma riqueza
inacreditável, parece um milagre você mobilizar uma cidade cheia de gente em volta da literatura, e acho que a Flip pode sim fazer uma conversa sobre isso. Assim, nas conversas, né, a gente está nessa primeira fase que a gente está fazendo uma passada pelas várias editoras, e é engraçado, é desesperador, porque você chega assim, eu queria esse autor dessa editora. Aí o cara fala, puta, esse aí não vai poder, ele esse ano não viaja mais e tal. Mas eu tenho aqui esse. Aí você vai com uma e volta com outros 4, né? Para tentar encaixar ali. É uma delícia, é isso que a Jéssica falou. É um prazer, né? De ler livros que eu nunca tinha lido, de conhecer ali, fazer, você quer falar sobre aquecimento global? Então, olha esse livro aqui. Então, tem um monte de coisa que eu estou estudando muito, assim, também, para fazer essa curadoria fazer sentido. Mas acho que é necessário ter a programação paralela, né? Eu acho que enfim, todo mundo só tem a ganhar. As editoras, os autores, acho que todo mundo. Já. Eu acho que eu não consigo pensar mais a Flip sem as casas paralelas, né? Sem essa programação que acontece no entorno. E ultimamente eu tenho brincado, eu falo, vamos ver o que vai ser da programação principal que vai me chamar a atenção. Vamos ver como é que a Flip vai me convencer a estar na tenda para assistir alguma coisa da principal, porque é tão chamativo o que acontece no entorno. E aí eu queria Sim. falar justamente disso, né? Assim, quando você falou assim, é quase um milagre, né? Ver isso acontecer, essa profusão, né? Assim, é de uma efervescência, é muito bonito. Isso tudo num país que é tido como um país que não lê, né? O Brasil sempre fica como um dos piores no ranking e tudo mais. Mas eu tenho uma opinião muito diferente. Eu sempre acho que a gente gosta sim de ler, né? E a literatura acontece. De diferentes maneiras do nosso cotidiano. E a Flip, quando ela acontece, ela é um exemplo disso, né? De como a gente está ligado com a literatura, de como o Brasil é sim um país que, claro, poderia ser muito mais. Poderia vender muito mais, enfim. Mas eu queria um pouco da tua visão sobre isso, assim, né? E de como que um festival como a Flip consegue trabalhar essa questão do livro, da leitura, do incentivo. Como é que você vê isso? Porque eu sei que tem um projeto que ocorre ao longo do ano, né? Em Paraty, enfim, que tem alguns encontros e tudo mais. Queria te ouvir um pouco sobre isso, que eu acho que é um tema que é importante, a gente está sempre às voltas com ele. Queria saber mais como é que você vê. Sim. Trabalhar com livros no Brasil é uma batalha, né? E eu acho que sempre foi uma batalha. Acho que tem várias questões, assim, desde o preço do livro, ao acesso às bibliotecas, às livrarias que estão fechando pelo interior do Brasil e tal. Então, não acho nunca que ninguém falou que seria fácil, né? Eu acho que tem um trabalho que é muito valoroso dessas pessoas que vivem de livro e de cultura no Brasil e que escrevem. Os dados do último, daquela pesquisa do Instituto ProLivro, né, do Retratos do Brasil, Retratos do Leitor Brasileiro, alguma coisa assim que chama, que é uma pesquisa maravilhosa que você dá um Google, fala Instituto ProLivro, Retrato da Leitura no Brasil, é o nome. É maravilhoso, ele tem muitos dados, por exemplo, uma média de 4 livros por ano que o brasileiro lê, as faixas etárias que mais leem e tal. E a coisa mais um pouco óbvia, mas que a gente atesta ali pela pesquisa, é que as pessoas leem e são leitores, né? Porque eles consideram leitor a pessoa que lê um livro inteiro ou em partes nos últimos 3 meses. E que as pessoas são muito mais leitoras quando elas estão na escola, porque elas têm esse contato com. E aí, Jéssica e Tadeu, eu acho que é impossível passar por qualquer coisa sem educação. Não tem jeito, assim, né? Eu acho que a gente tem uma riqueza gigantesca, mas eu estava assim essa semana, semana passada, eu mediei uma mesa de lançamento dos livros do Graciliano Ramos, lá na Brasiliana, foi super bonito, o Milton Atum, o Milton Atum fala do Graciliano com uma propriedade e ele abre sempre um monte de caixas sobre essa figura incrível, né, que entrou em domínio público agora. E uma das coisas que ele fala, e que era um dos motivos pelo qual ele foi preso pelo Estado Novo, era a militância dele quando ele era prefeito de Palmeiras dos Índios pela educação das pessoas. Tem uma cena que é narrada lá
que ele vê meninos negros na rua e fala, por que eles não estão na escola? Ah, porque eles não têm material. Aí ele compra material para os meninos e acontece uma... As pessoas ficam horrorizadas com ele. Isso faz 100 anos. Faz 100 anos que a gente está brigando com isso, assim, né? Então, eu acho que de 100 anos para cá, obviamente, muitas coisas mudaram. Acho que a gente teve momentos de ProUni, de incentivo da leitura que foram fundamentais, mas que tem um desrespeito com a leitura e com a educação e com os livros de base que de uns anos para cá, não coincidentemente, casaram com o governo Bolsonaro, que foram muito cruéis. Assim, eu me lembro particularmente, que é uma coisa que eu tenho repetido, né? Porque lá na livraria a gente trabalhava muito com os programas de incentivo à leitura e trabalhava muito com o incentivo à leitura, assim, não é exatamente programa de governo, mas a gente fala, gente que lê gera gente que lê. Eu acho que eu até te dei um botão, Jéssica, quando você foi na Feira do Pacaembu e tal, né? Que é essa vontade de fazer as pessoas lerem, né? E aí uma coisa que eu me lembro muito, que eu fiquei muito chocada, foi uma vez que, durante o governo Bolsonaro, num decreto, acabaram com o PNLD, que é das coisas mais importantes para a sustentação, para a continuidade do trabalho das editoras. É uma distribuição de livros gratuitamente para professores e alunos, é fundamental, é a base do Brasil leitor, é o PNLD. E eles acabaram numa assinatura com isso, assim. E quando foram perguntar isso para o Bolsonaro, ele falou alguma coisa, acabaram mesmo os livros, esses livros são um amontoado de muita coisa escrita. Não sei se vocês lembram disso, foi até minha bio do WhatsApp durante esses anos todos, assim, porque o que eu estou dizendo com isso, né? Eu estou dizendo que, afora todas as atrocidades, a gestão da pandemia, as coisas que a gente sabe bem, tem um anti-intelectualismo que nasce dessa extrema-direita, que acha que livro é supérfluo, é perfumaria, é coisa de gente arrogante, que não interessa a ninguém. Assim, eu acho que isso é coisa de comunista. Acho que isso é uma coisa que mudou dos últimos 5 anos para cá, 6 anos para cá. Porque até então, até as pessoas que não tinham acesso ao livro, que não gostavam de ler, que não tinham, que achavam o livro caro, que achavam que o livro é uma coisa inacessível, até essas pessoas tinham um respeito por quem lia, pela cultura escrita, pelos escritores, por quem é. E isso foi assim, ladeira abaixo, quando veio essa divisão do mundo entre comunistas e não comunistas, e ao que parece, os livros ficaram do nosso lado, assim, né? Do lado dos comunistas. Então, eu acho que isso, assim, você fazer entender o tanto que é importante, e que é importante existir livro de direita também, não fascista, mas de direita. Eu acho que o mundo literário, ele tem que servir para você fazer debate, né? Desde que ele não minta de fake news, que não, né? A mentira é outra coisa, mas assim, você ter livros no debate de ideia, e eu acho que a gente passou por uma imensa desvalorização do pensamento em geral, né? Da música popular, do Caetano e do Chico, essas coisas que são patrimônios do nosso país, o cinema nacional, a música nacional, tudo isso passou por uma desvalorização muito violenta e muito agressiva, e acho que os livros estão desse lado aí. Por isso, eu acho que é sempre necessário a gente tentar mostrar isso, tentar mostrar que não é de um lado ou de outro, que livro não faz parte de polarização, mas que é um instrumento de leitura da realidade, que quanto mais a gente lê e a gente compreender esse mundo, menos a gente cai em fake news, em discurso vazio, em paranoia, em pânico moral, em um monte de coisa que estamos vivendo ainda hoje. Acho que a gente ainda tem uma batalha nesse sentido, assim, né? Você falou de fake news e no material que saiu na imprensa quando você foi nomeada, tem uma reflexão sobre isso, né? Você fala a grande crise de informação alimentada pela indústria das fake news e por jogos de poder até então inimagináveis. A urgência climática e as conflagrações políticas são alguns dos temas que terão espaço, né? Você dá essa pista, principalmente aí falando da fake news e falando também da urgência climática, que eu até entrevistei a Morgana Kreitzman há 2 semanas falando sobre água turva. A gente falou muito sobre isso, foi muito legal. Quem está ouvindo aí quiser acompanhar, foi um papo bem bacana. Nesse espírito, né?
quando eu li isso, eu não sei se foi com a Jéssica até que eu comentei, que eu falei, olha, tem um tom interessante, né? Tem um tom político também. A Jéssica tem um texto lindo que fala que tudo é político, né? Tudo que ele escreve é político. Não dá para fugir disso, né, Ana? E falando com você, te ouvindo, dá para ver que você está encarando mesmo como um fato a ser mostrado, né? Essas influências políticas, não política partidária, essas influências de corpos políticos, de conteúdos políticos. E você fala também dessa urgência climática. Como que você pensa nesses diálogos e essas reflexões? Sim, eu não conheço o texto da Jéssica, mas eu já gostaria de É receber, maravilhoso. Manda para ela, Jéssica. já. Não, isso eu acho que assim, não existe existir no mundo sem política, né? É uma grande obviedade o que eu estou falando. Mas eu acho que é preciso repetir, porque eu ouço muito disso, isso, por exemplo, de parentes bolsonaristas que falam: não vamos falar de política, me fala do seu trabalho. Para mim é impossível, ainda que meu trabalho seja livros, ainda que eu estivesse falando só de romances e tal, é impossível, é óbvio que é político, gente. Isso, né? Eu acho que qualquer passo. Aí, quando você trabalha com livro, você necessariamente precisa saber de políticas do governo para isso, de projetos, de para quem que você está escrevendo, de qual que é o público, de quais são as coisas que você quer chamar a atenção. A Flip é totalmente assim, ela não é uma política partidária, como nunca foi, mas ela toma decisões políticas que são importantes. Por exemplo, em 2013, quando teve as jornadas de junho, que o país estava em chamas com isso, pela primeira vez se abriu mesas extra com Thales Absaber, com Teju Cole, porque era uma coisa assim, estava acabando de acontecer, a gente não sabia o que pensar. Mas a gente é contra ou a favor? Quem são essas pessoas? O que é o MBL? Quem tá... E aí a Flip, nesse calor dos acontecimentos, ela tentou dar ali uma resposta, pelo menos um espaço para isso. Por exemplo, eu vou dar um spoiler da programação, assim, muito por cima, né, na coisa dos temas. Essa entrevista que saiu, que você leu aí um pedaço, tem até uma carta. Essa faz parte de uma coisa que é uma carta curatorial, que é uma coisa que a gente escreve para se organizar. Eu escrevi, passei ali pelo conselho, é uma coisa que a gente discute muito e falando, não, isso aqui é o que é importante para a gente. De lá para cá, por exemplo, teve, né? É óbvio que já ia ter, mas eu não estava prestando atenção nisso. Tenho 60 anos do golpe militar no Brasil. E isso é uma coisa que, assim, a princípio não tinha entrado no meu radar e tal. De repente, um presidente de esquerda olha isso e fala assim: a gente tem que botar uma pedra e não dá para pensar nesse passado. Aí eu falo: nossa, eu vou fazer a programação inteira da ditadura. É claro que não dá para fazer isso, mas eu acho que precisa ter um espaço de falar sobre isso. Não é possível. Aí, quando você lança isso, né, nessas primeiras conversas que eu estou fazendo com as editoras, todos os editores falam: ah, você está pensando nisso? Tem esse, tem esse, tem a ditadura chilena, tem um depoimento, tem um livro que é um romance de uma filha de um desaparecido político. Começa a falar assim: bom, é óbvio, é um assunto que existe nesse país e que faz parte da vida das pessoas. E a gente tem torturadores que a gente não conseguiu acertar as contas, como Chile e Argentina acertaram. Se não for discutir isso na Flip, onde que a gente vai fazer isso, né? Então, eu acho que esse, por exemplo, é um tema que se impôs. Outra coisa que é pós essa carta que a gente escreveu, teve o caso da censura do Jefferson Tenório, que daí se juntou com a coisa do Prêmio Sesc, do Ailton. Como é que a Flip vai falar: ah, eu não prestei atenção, porque eu escrevi a carta antes disso acontecer? Não dá, né? Então, eu acho que tem coisas que vão se impor. O Elon Musk brigando com o Alexandre de Moraes, que é o grande patrono e financiador das fake news. Então, tem coisas que vão falando: não dá para deixar isso passar, né? Então, acho que sim. Bom, voltando ali ao que você falou que acha que tem um discurso político. Acho que sim, Tadeu. Eu não consigo, isso faz muito parte. E é engraçado, porque eu acho que duas coisas fazem muito parte do meu olhar, né? Nessa hora é coletivo e tudo mais, mas tem um olhar meu que tem uma direção,
que é olhar tudo politicamente e sentir tudo politicamente, assim, e ao mesmo tempo um olhar muito literário, porque eu gosto muito de não ficção e eu acho não ficção muito importante, mas um dos meus fascínios pela literatura e pelo mundo dos livros é exatamente ver como a literatura consegue refletir o mundo, né? E acho que de todos esses temas, de fake news, de redes sociais, de aquecimento global, de ditadura, tudo isso pode ser tratado pela não ficção, com textos fundamentais e importantíssimos, mas também pela ficção. Então, eu fico pensando assim, como seria, né? Isso não tem nada ainda desenhado. Mas, assim, como seria chamar um super jornalista do clima para falar com a Morgana agora, só porque você citou, assim, mas que é essa pessoa que está tratando disso literariamente, é uma reserva no sul do país, não é isso? Que tem uma construção de uma hidrelétrica. Eu comecei a ler o livro, eu não consegui terminar, mas é super bom e super interessante. Então, como que a gente faz isso? Dá para a ciência conversar com a literatura mesmo, no palco, ou não? Ou a gente faz uma mesa separada com várias pessoas que pensam a literatura nesse sentido e chama outros cientistas. Então, isso é o que ainda a gente está começando a desenhar, mas eu não tenho dúvida de que a literatura é um espelho, um reflexo muito valoroso e muito importante dessas questões todas que a gente tem que tratar, assim. Muito bom. Só fazendo um merchanzinho aqui, no dia que teve a censura do Jefferson e todo o rolê com o Prêmio Sesc, a gente ouviu no mesmo programa, eu e a Jéssica, os três, né? Foi muito legal. O Ailton Souza, o Henrique Rodrigues e o Jefferson Tenório. Quem tiver interesse em conhecer mais e saber o que aconteceu, pode voltar lá para ouvir. Já. Eu quero. Eu vou ouvir com certeza. Eu sei que eles vieram aqui em São Paulo. Na RIA, Teve né? essa mesa na RIA, eu não consegui, eu fiquei morrendo de pena, porque realmente queria vê-los falando assim. E aí, bom, enfim, tem isso, tem a Dânia, que eu não sei, o Shibli, talvez, que é uma autora palestina que ano passado ia receber uma homenagem na Feira de Frankfurt, e a homenagem foi tirada, porque estourou a guerra na Palestina. Então, eu acho que, assim, Verdade. tem censura? Como que a gente vai falar disso, né? Como agora tem um vídeo de uma prefeita não sei se é Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, mas que queima livros da biblioteca. Aí foram ver o livro do Luiz Fernando Veríssimo. Como que você queima um livro do Luiz Fernando Veríssimo? Assim, o que te faz achar que você pode queimar um livro do Luiz Fernando Veríssimo, né? Todo mundo perde, assim. Então, acho que tem essas coisas, que o mundo está acontecendo e eu fico desesperada tentando botar tudo na Flip. Não vou conseguir, é claro, mas eu acho que, Jéssica, vai lá na Flipei, na programação paralela e bota tudo que eu não consegui botar, você bota lá também. A Jéssica bombou lá na mesa da Silvia Federici. Por exemplo, aquela mesa que a Jéssica mediou ano passado, da Silvia Federici, foi das coisas mais importantes que já aconteceram em 22 anos da Flip. Maravilhosa assim, mesmo. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida mesmo. Assim, foi aquilo ali é um acontecimento. A Silvia Federici, ela é uma figura que é fundamental hoje na vida de todas nós, mulheres e homens, né? Eu acho que tem essa importância, e aconteceu ali na Flipei. Então, acho que a gente tem que estar atento a isso mesmo. Teve uma vez também na Flipei, lembra, Jéssica? A gente fez um programa sobre isso, que era o Lembro do Glenn, o Gregório do Glenn Greenwald, quando ele ainda era uma figura querida pela esquerda. O pessoal soltando fogos nos barcos. Pavão misterioso, né? Tocava pavão misterioso, sim. Foi maravilhoso esse dia. Foi assim. Eu morri de medo, achei que iam matar o Glenn. Isso, eu também achei. Não, e foi ótimo, que ele chegou de barco, né? Assim, ele chegou muito todo cinematograficamente, né? Assim, foi incrível hoje olhando, né? No dia foi assustador. Mas obrigada, né, por falar da mesa. Foi meu grande momento. Passei muito mal de ansiedade antes daquela mesa, mas foi um grande momento. A gente fica, né? Fingir costume, entrevistar Nossa, Silvia Federici. Eu tava muito nervosa. Eu falei, meu Deus, mas foi ótimo, deu tudo certo. Ótimo, eu vi a mesa, eu adorei. Maravilhosa. Ai, que bom. Eu falei, nossa, porque eu tava com muito medo.
Mas que bom que deu certo. Sabe o que eu queria te perguntar, Ana? Eu vi uma entrevista sua na Gama sobre poesia, e aí, enquanto a gente estava falando de coisas políticas, né? Eu gosto muito dessa poesia que ela tem sempre esse viés, que é um viés de uma existência política mesmo, né? E aí você cita a Bruna Mitrano e tudo mais, né? Vai de Hilda a Bruna Mitrano, assim, naquela entrevista. Eu queria que você falasse um pouco da poesia, né? Que é sempre o patinho feio dentro da literatura, né? E eu sou muito afeita, né? Eu venho de sarau, de slam, de literatura periférica, onde isso ocorre muito, mas queria te ouvir um pouco sobre essa poesia brasileira, né? Essa poesia que tem acontecido. Achei essa entrevista bem legal, assim, gosto muito de ler a Gama e achei bem massa. Queria saber um pouquinho mais da tua visão sobre isso. Eu falo ali um pouco, né? A poesia sempre fez muito parte da minha do que eu gostava de ler. Eu editei pouca poesia na vida, né? Apesar de ter editado muitas coisas, muitos clássicos, eu editei pouca poesia, mas eu sou muito leitora. Acho que tem um espaço da poesia que é muito importante. E consigo ver um pouco, né? Bom, primeiro, um imenso florescimento da poesia brasileira. Eu acho que a gente vive um dos períodos mais ricos, assim, né? De coisa de qualidade mesmo, de livros incríveis, de livros muito diferentes um dos outros, assim. Acho que dá para ver isso. Eu moro aqui em Pinheiros, eu moro perto da Patuá. De vez em quando eu passo lá, é inacreditável. Ano passado, na Flip, tinha uma casa que chamava Casa Gueto, que era a casa onde tinha várias editoras. Assim, essa produção de poesia é espantoso, né? Você pega um livrinho ali, abre e fala, nossa, que coisa incrível. Acho que o Marcelino Freire fala um pouco nesse sentido bem, assim. E aí, às vezes, enfim, nessa imensa é, variação de quantidade, de qualidade, qualidade no sentido de tipo de poesia, eu acho que tem algumas que são, para falar um pouco o que a gente está falando aqui de poesia política, acho que a Bruna Mitrano é um soco no estômago para alguém como Maravilhosa. eu, que vem, eu não moro no Rio, mas se eu morasse, eu moraria ali, meio Zona Sul. E aquilo que ela faz é um espanto, né? É um espanto, porque colocar em verso, em imagens, de um jeito muito cristalino e muito dolorido, a dor da injustiça, de uma vida terrível. É espantoso, assim, é uma experiência ler aquele livro de que eu não me recuperei até hoje. E o outro livro que eu acho que aí é uma coisa, não é de São Paulo, porque ele é um autor nordestino, mas ele mora aqui e traz essa experiência da cidade de São Paulo, é, que é inóspita, que é difícil, tal, que é o Rodrigo Lobo Damasceno, um livro que chama Limalha, que eu estou apaixonada também. É um livrão, é um livro que a gente vai e volta e tal, e que tem essa espécie de poesia social. Tomara que eles não me matem falando disso, assim, porque é uma poesia que tem uns versos muito poderosos, assim, muito bem lavrados, né? Mas que trazem uma discussão que é o estar no mundo hoje, assim, são muito fundamentais. E além disso, Jéssica, eu acho que você sabe muito mais do que eu, mas assim, a poesia é um caminho que a literatura chega na periferia, nos saraus da periferia, que o slam tem. Ela é uma linguagem por ser musical, né? Eu acho que a rima é muito generosa, né? A rima, ela te entrega uma coisa que às vezes um livro de prosa não entrega, né? Então, que aí conversa com rap, conversa com uma coisa muito jovem e que eu acho que tem uma grande potência, assim, de pensar essas manifestações hoje. Você é poeta, não é, Jéssica? Dizem, eu não me considero. Eu É tenho um sim. livro de poemas, Mas inclusive. o seu livro é de poema, não é? É de poemas, é o que eu pedi o endereço, vai chegar aí. Mas eu não acho que eu seja poeta, tá? Assim, foi um delírio. É Eu sim. precisava colocar aquilo no papel e aí eu fiz esse livro. Mas acho que eu sou só jornalista mesmo. A gente. Mas dizem. Mas eu também tenho um livro de poemas, tá? Vou Não, mas entregar eu ele aqui. também foi só um Ele devaneio. escreve prosa, mas Uma escapada. ele tem um livro de poemas. Faz poemas no Instagram também. Vai, muito, Ah, muito então. legal. A gente estava Conta como ele falando tem um disso ano, pezinho na poesia. ano passado já. Vocês estão falando de poesia de slam.
A gente conversou em algum momento disso também, do acesso à Flip, né? A gente, né, tem um amigo aqui que é o Wesley Barbosa, ele é um cara super do corre, ele lança livro com a cara e com a coragem, é um menino de periferia, um menino negro. Beco, como é que chama? Beco Sangue, Beco, Viela Sanguentada. eu comprei esse livro É, dele lá na Flip. e a gente fala dessa forma de acesso, né? Que por mais que tenha muitos festivais, hoje acontecendo na periferia, inclusive, acontecendo em vários lugares, cidades menores, a Flip tem esse chamariz, né? Onde está todo mundo, parece que é um grande encontro de escola, assim, né? E esses acessos, a como as pessoas chegam, né? E as pessoas falam, eu vou lá na Flipei porque lá eu consigo comer mais barato, lá eu consigo trocar meu livro, às vezes levantar um dinheiro para eu conseguir me alimentar, ou dormir num lugar mais barato, às vezes acampar também, né? E a gente sabe que muito se fala da elitização da Flip, né? Como que as coisas ficam caras, como que às vezes abre-se o palco apenas para escritores tidos como mais intocáveis, intelectuais, que tem também né, a vez, assim, né? E, e a gente sabe que a Flip também é do povo, né? Ela é do povo, quer queira ou quer não queira, né? Então eu fico bem assim de te ouvir falar, Ana, te conhecer mais também, justamente porque a gente sente que talvez essa visão não vai ser enfraquecida, né? Você vai estar lá e, de certa forma, você está pensando no Brasil que está acontecendo. Você falou da ditadura, né? Teve esse caos aí do Lula, do silêncio do Lula, né? Que dividiu até a esquerda aí e tantas outras coisas acontecendo, porque o Brasil é um país de problema social também. Às vezes a pessoa não lê porque ela não teve oportunidade, não tem dinheiro para comprar um livro também. Livros são caros, né? Não adianta falar que não. E é bacana Sim. você tá aí, né, por isso, assim. Sim, livro é caro, a gente tem que fortalecer a biblioteca, né? A gente tem que fortalecer programa de governo que compra livro e distribui. Ainda mais um programa sério que nem o PLD, que, ao contrário de 200 licitações para comprar tijolo, que sabe Deus como é feita, o PNLD tem critério, tem tema, tem assunto, tem uma turma de professores super qualificados que fazem isso há 30 anos, que trabalham nessa seleção, que pensam diversidade, bibliodiversidade, enfim, muito bem feito. Essa coisa da Flip é verdade, né? A gente sabe que a cidade enlouquece porque ela vê que há a chance do grande movimento da cidade, mas eu fico muito feliz que tenha isso, que tenha um pastel que é mais barato, que as pessoas consigam sair Uhum. ali do centro histórico e usufruir, né, das coisas. Eu acho que a Flip teve dois grandes momentos a favor da democratização dos espaços. Um deles, a gente já comentou, que é esse surgimento dessa Flip paralela, que é muito rica e que é gratuita, e que as casas ficam abertas, e que tem Flipei, e que tem coisas que são muito fundamentais. E a outra coisa é a tenda do telão ser gratuita e aberta, né? Verdade. E com tradução e tal, porque durante alguns anos eu acho que tinha ali tentar entender como que ia funcionar o esquema, e aí cobrava mais barato a tenda do telão, você tinha um fone e tal. E de repente falaram assim: não, vamos abrir, porque eu acho que isso é. Eu, particularmente, eu gosto muito de assistir as mesas na praça, né? Lá dentro é legal, você fica perto do autor ali, mas lá fora tem uma vibração da rua, das pessoas, de ver, da pessoa que dá uma passada e olha, e aí se a mesa tá muito bom, o cara fica de pé 1h15 assistindo um autor que ele acha interessante. Eu acho que esse termômetro do telão da praça é uma coisa de democratização muito importante. E eu tive a experiência de, acho que há 2 meses, eu fiz uma oficina lá de mediação literária com pessoas da cidade. Era uma oficina que a Flip oferecia para a cidade. Era uma turma grande de 30 pessoas, 28 moravam em Paraty mesmo, 2 frequentavam lá. Na maioria eram mulheres, como sempre nas coisas ligadas à literatura. E aí eu tive conhecimento de um projeto que chama Projeto Sementes, que é o projeto que fica em funcionamento o ano todo na Flip, que é de formação de educadores, que participa ativamente da curadoria da Flipinha, né? E que eles têm várias coisas facilitadoras, tanto para professores como para os paratienses em geral. Então, quando vai abrir
a, a venda dos ingressos, ela abre antes para os paratienses que compram os ingressos por 30% do preço total. Então, tem uma série de ações que a Flip faz que é para trazer a população de Paraty, e aí a formação dos educadores, e a formação das bibliotecas, e tem várias oficinas, tem várias coisas que estão lá. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Quer dizer, eu acho que a Flip dá muita coisa para a cidade, mas que plantar desse jeito a literatura e a leitura nas pessoas, e de um jeito importante, como eu disse aqui no começo, que é pela educação, porque você chega pelas escolas e tal, é muito fundamental, assim. Então eu fico feliz que tenha isso. Uma das coisas que eu quero fazer, que depois dessa oficina me deu muita vontade de fazer, assim, quando vocês estavam, né, acho que ano passado vocês falaram, essa coletiva de imprensa que a gente faz, geralmente aqui em São Paulo, para apresentar a programação, que é super legal de apresentar para todo mundo, eu queria fazer aqui em São Paulo e ir para Paraty e fazer para lá. Claro que não para todos os veículos de Paraty, mas chamar assim, os funcionários da pousada, quem trabalha nos restaurantes, os garçons que vão te atender, as pessoas que trabalham na Flip lá, que são muitas pessoas de Paraty que trabalham na estrutura, desde montar a tenda até trabalhar nos bilhetes, assim, tem muita gente de lá. Então, eu queria fazer essa apresentação para as pessoas lá, para eles saberem o que a gente está trazendo, por que a gente está discutindo fake news, por que a gente está discutindo Elon Musk, né, desse jeito, assim, que é um jeito de integrar mais a Flip à cidade. E só para terminar, a última coisa que eu acho importante é a questão da data, né, que eu não posso falar nada ainda, mas eu acho que você já tem acompanhado, porque isso não é mais segredo, o Mauro Munhoz mesmo falou numa entrevista. Esses 2 anos de Flip em novembro, bom, ano passado, não preciso nem falar aquele caos de energia, de calor, de chuva e tal. Foi muito, mas ela teve que ser assim pós-pandemia, que teve que ter um ajuste. E a ideia da Flip é voltar para julho, justamente por ser um período que os estudantes e os professores podem vir com mais tranquilidade nesse período de férias. E a gente tá trabalhando nisso. O que não dá é para passar de novembro para julho, porque daí a gente fica com quase metade do ano para correr nas coisas todas. Mas, assim, a ideia, a gente está trabalhando com a data de setembro, por enquanto, que é para dar uma adiantadinha para no ano que vem conseguir voltar para julho. Eu acho que o Mauro tinha falado mesmo, mais ou menos setembro, que é o que o pessoal está falando. Ô, Ana, eu queria saber também do homenageado, da homenageada, né? Sem dar o nome, mas o que você pensa? Qual que é a importância disso pro festival? Tá. Então, eu acho que é um espaço muito. Vocês sabiam? Eu só estou fazendo uma enquete com todo mundo. A Flip tem um homenageado desde a primeira, né? E além disso, desde que voltou a ser presencial depois da pandemia, portanto, nos últimos 2 anos, tem um artista em destaque, que é uma coisa que é muito legal e que ficou um pouco dissolvida, né, na comunicação, eu acho. Então, por exemplo, há 2 anos, em 2022, a artista em destaque era a Cláudia Andujar, que teve uma mesa em homenagem a ela, tal. E ano passado era o Augusto de Campos, porque ainda tinha uma conversa com a Pagu. Então são 2 homenagens que a gente presta. Tem o autor homenageado, autore homenageade, como sempre. A gente tem, e tem esse artista em destaque. O artista em destaque é um artista brasileiro vivo e que pensa muito Brasil. Brasileiro não, porque a Cláudia Andujar não era, mas ela é uma artista que se ocupou do Brasil o tempo todo. E o autor homenageado é aquela coisa. Então, só para dizer assim, eu gosto muito de chamar uma pessoa que é muito desconhecida, infelizmente, como era o caso da Maria Firmino dos Reis, que fica ali em evidência, e que aí é sempre uma redescoberta. Agora está saindo um livro de poemas dela, acho que tem esse momento de reviver. Mas eu gosto muito também da ideia de pegar um autor que foi que foi um super clássico num momento que foi super importante, que caiu no esquecimento, justamente para a gente
e conseguindo refazer as trilhas da influência, das coisas que ele foram importantes, dos temas que eles suscitam e tal. E aí eu vou dar uma dica só, que Começa com a eu letra. acho muito simpático ser domínio público, né? Porque eu acho que quando é domínio público, claro, a gente teve grandes autores que eram ligados, a Hilda Hilst, o Mário de Andrade, o Graciliano, quando foi, o Hugo Guimarães Rosa, nem fale, né? Acho que a gente teve o Machado de Assis, o Lima Barreto, que não era. Mas eu gosto muito da ideia de ser domínio público. Eu acho que um pouco nisso que a gente falou, nessa importância da bibliodiversidade, na importância de... Aí você lança lá um autor e fala, ó, quem quiser, faça, trabalhe nisso, assim. Então, a dica que eu dou é essa. Boa. Estamos quase certos que será um domínio público, que eu acho que é uma coisa importante para a bibliodiversidade, para a vida da livraria, para ter várias edições disponíveis, né? A gente no Brasil é um pouco preguiçoso com essas coisas, que fala assim, ah, não, mas já saiu esse romance. Sim, mas é uma edição, tem tantos jeitos, né? Quem mostra isso de um jeito muito bonito é a Antofágica, por exemplo, que pega só livros que já saíram, que você acha no sebo, baratinho e tal, e fazem a edição que todo mundo quer ter, porque tem pós-fácil, porque é bonita, porque tem apresentação. Então, acho que daí vale a criatividade do editor, né? Então, eu tendo para isso, assim, de fazer alguém de domínio público, mas que traga reflexões importantes para hoje, políticas. Acho que eu já sei quem é, hein? Acho que eu já sei quem é. Mas eu não vou guardar esse segredo aqui. Vamos deixar aí a galera ficar. Façam suas apostas, né? Façam suas apostas aí. Acho que vou eu já abrir sei uma quem caixinha de perguntas. Vamos ver quem adivinhar primeiro ganha um doce. Ana, Ganha um livro reeditado. Isso. Ana, eu queria te agradecer enormemente por esse papo. Foi muito bom. Já, gente? Acabou nosso tempo, infelizmente, mas assim, eu já quero deixar o convite em aberto aqui para você voltar e sempre que você quiser falar de algum tema. Vamos voltar quando tiver a programação. Vamos. Nossa, vai ser um prazer enorme. Porque quando as meninas falaram, eu falei assim, claro, eu sou super fã, vou adorar, mas vou ficar agoniada de não poder falar as coisas. Então, quando tiver a programação, eu volto para a gente falar. Fechou. Volta sim. A gente também vai estar lá, a gente vai estar flipando esse ano também. Foi uma delícia, Ana. Obrigada que a gente. Muito obrigada, Jéssica, Tadeu. Foi um prazer, viu? A gente vai se vendo aí ao longo dessa construção. Espero que a gente traga aqui as novidades também para o Rabisco, que a gente possa discutir homenageado e tudo mais, homenageade e tudo mais, e vamos que vamos. Obrigada. Isso aí. Tá, e quando quiserem, só chamar, que eu gosto de vamos fazer na sua estante, eu gosto do quadro, vamos fazer, que eu quero saber o que a Ana tá lendo, para além da curadoria. Para além da curadoria. Isso aqui é só o que está do lado aqui, tem muita coisa. A gente tem um quadro na sua estante, Ana. Você indicar um livro, então, ou o que você está lendo, ou um livro que você. Ótimo, muito bom. A gente faz um na estante especial Flip, que eu vou falando um livro de cada autor, confirmado. Fechou, faz um agora. O que você tem lido? Faz um agora. Agora, o que eu tenho lido? Olha. Eu estou lendo um livro inacreditável, que não necessariamente tem a ver com a Flip, mas é um livro da Fósforo, que chama Índice, Uma História do. É um autor inglês, britânico, muito bem-humorado, e que ele começa a contar a história do índice remissivo. Ai, que legal! E parece que é uma coisa banal, mas ele vem desde a época dos pergaminhos, que os índices eram feitos como um resumo das matérias para você saber o que tinha naquele negócio antes de ter que desenrolar. E ele vai falando assim de várias tecnologias que foram tendo que ser pensadas para fazer os índices. Por exemplo, a ordem alfabética. A gente acha que a ordem alfabética surgiu junto com a escrita, e não é tão óbvia assim. Que legal. E aí ele vai passando pelos anos contando histórias divertidíssimas, assim, ele é muito engraçado, esses eruditos engraçados, assim, é uma mistura muito boa, né? Porque conta história de santo e do Gutenberg, dos primeiros livros e tal, então para quem gosta de livro é uma delícia, e ele chega até hoje
que a história da indexação, do índice, de como você faz isso, é fundamental para a gente pensar os programas, os algoritmos e as coisas todas né, de essa coisa que a gente acha que o Instagram ouve a gente, não é tudo por índice, é porque você chegou numa coisa, ela vai na outra, tal. Então é maravilhoso, é uma história de uma tecnologia de indexação que vai desde os pergaminhos até os dias de hoje, cada vez mais, mas assim, para quem gosta do objeto livro e dessas histórias assim, é divertidíssimo. Eu só fui bater o olho, li o livro inteiro no final de semana, não conseguia fazer mais nada. Eu falei, cara, que delícia, assim. É um livro muito gostoso. Já então, tá eu anotado indico já. esse. Que legal, eu tenho uma história sobre isso, que quando eu fui trabalhar numa livraria, eu era muito jovem, né? Em minha defesa, eu devo dizer que eu era muito jovem. Aí a dona da livraria chegou e falou assim: olha, organiza os livros na prateleira para mim. Aí eu fui lá com a minha escadinha, né? Com o meu espanador, limpando os livros, e organizei por ordem de tamanho. E aí ela chegou e falou, pelo amor de Deus, eu falei, mas não era para organizar por ordem de tamanho? Eu achei que a ordem de tamanho estava bom. Ela falou, óbvio que não, é por ordem de autor, de sobrenome, não sei o quê. Aí eu aprendi, depois eu fiquei, sou ótima nisso, eu vou em livraria e fico arrumando agora. Mas tem essa história com o índice aí que, olha isso. Tadeu, o que você tem? Maravilhoso. Você vai gostar desse livro, é bem divertido. Eu vou ver se eu pego ele, quero ler, Tá. gostei da indicação. Eu tô lendo o livro do Gabo, Em Gosto Nos Vemos. Estou gostando muito, aliás. Estou acabando, ele é fininho, uma novelinha super Eu quero ler. E Quero acho ler que que ele tá Esse eu tô com ele aqui, eu tô guardando para depois que passar a Flip, quando eu for tirar férias, aí eu vou ler. Vai ler fora do hype, tá vendo? Aí, ó. Total. E você, Jé? Eu li, vou deixar destacado, não foi o último que eu li, não, mas vou deixar destacado, que é o do Bruno Ribeiro, Era Apenas um Presente pro meu irmão. Eu lembro, inclusive. Eu achei muito bom, eu demorei para ler, li fora do hype também, mas achei muito bom, quero muito que ele venha aqui no Rabiscos, então vamos vou deixar vamos aqui gravar. esse spoiler também, que acho que tem um desdobramento mais recente da história, né, baseado numa história real, é um livro reportagem, então eu como jornalista gostei muito. É um livro sobre um massacre, né, estupro coletivo que aconteceu na cidade de Queimadas. Então ele narra tudo isso, assim, ele passou anos pesquisando e investigando isso e traz no livro, que eu acho que tem um título belíssimo para o que é contado, né? Então, tem terrível, essa dualidade eu tô lendo ele que você me mandou, eu tô lendo e tô gostando muito, inclusive. Li ele ontem à noite, inclusive. Ele é então, bem ótimo, vamos trazer o Bruno aqui. É isso, né, gente? Deixa eu só dar a informação completa, eu não falei o nome do autor, o livro chama Índice, uma história é da editora Fósforo, o autor, esse inglês, chama Dennis Duncan, e a tradução é da Flávia Costa Neves Machado. É excelente, é muito divertido. É muito, muito legal, eu já quero, já vou mandar um e-mail aqui pedindo, eu já fiquei curiosa. Então tá, gente. Eu quero agradecer a Gabriela Toledo, que fez a ponte aqui. Obrigada, Gabriela. A Gabi, que tá aqui com a gente também. E é isso. Valeu, bate-papo maravilhoso. Valeu, Gabi. Muito bom ouvi-los, brigadão. Obrigada, beijo. Gente, muito obrigada, viu? Falamos em breve, espero. Beijo, tchau, tchau. Depois da programação. Tchau. Beijo a todos. Tchau, tchau.